Olá, mundo condominial. Eu sou o Wesley Nunes. Eu me chamo Marcelo Santos. Hoje eu tô rouco. Você já deu pra notar que hoje não vai ser fácil fazer muito naturalmente, mas hoje o assunto é tão interessante e tão importante pra você, síndico, que eu não podia deixar de fazer esse programa. É verdade. Esse programa de hoje é pra falar sobre a responsabilidade do síndico para com vulneráveis. Até onde vai a responsabilidade do síndico no seu condomínio para com vulneráveis, crianças, animais, mulheres, idosos, todas as características. E para isso, nós trouxemos hoje duas doutoras, olha que incrível, duas doutoras, doutora Marcele, de Direito Criminal, e doutora Mariana, de Direito de Família, não é isso? Exatamente. Muito prazer em tê-las aqui conosco. Prazer não. Nós que agradecemos. Doutoras, primeiro eu quero que o podcast de hoje seja um podcast muito mais livre, muito mais solto, para que vocês nos tragam os casos e vão falando só sobre o que vai acontecendo no condomínio. E deve ter bastante assunto, né? Ah, imagina. Vocês têm muito assunto para falar? Muita coisa, né, Mari? Aqui umas 3 horas. A gente poderia ficar aqui até amanhã de manhã falando. A gente vai ficando de até vocês terem polêmicas. assunto. Então a gente faz uma segunda parte no verdade. futuro. Então vamos lá. Eu queria saber, vamos começar do que a gente... do tema mesmo do título de hoje, né? Qual é a responsabilidade real do síndico para com vulneráveis dentro do condomínio? Vamos lá. Posso começar, Mari? Pode começar, fica à vontade. Desde a pandemia, né? Desde a pandemia, porque a lei vigora até hoje, o síndico tem a responsabilidade de comunicar às autoridades, né? Ou seja, fazer um registro de ocorrência, ligar para a polícia, quando ele é informado, ou quando ele... A partir do momento que ele toma conhecimento ali de que há uma situação de violência, tá? Em relação a mulheres, idosos, crianças. Esse grupo realmente de vulneráveis, né? Isso começou lá na pandemia. Faz sentido, né? O isolamento Sim. aumentou consideravelmente os casos de violência doméstica. Então, a lei trouxe essa obrigação. Mas, assim, ao síndico, né? Mas, assim, cabe ressaltar que a questão de omissão de socorro é algo que há no nosso ordenamento, né? Entendi. Sempre existiu. Então, isso quer dizer que se eu tô ouvindo... Alguém, Né? alguém. A minha Pedir vizinha socorro. pedindo socorro que ele vai me matar, pelo amor de Deus, acaba que todo mundo tem direito de agir, né? Doutora, pegando o gancho do que ela está falando, é responsabilidade e obrigação de todos os moradores, independente de síndico ou não, então. Sim, exatamente. Já existia isso antes, né? A doutora Marcele comentou no nosso ordenamento jurídico que se a gente está vendo que está acontecendo alguma situação, alguma violência, a gente já tem a obrigação, sob pena da gente se omitir ali nisso, né? Só que nessa questão da pandemia acabou vindo a obrigação do síndico. Então, aconteceu qualquer situação no condomínio, você ouviu, você que não é síndico ouviu, reporte isso a alguma autoridade. Mas você, Sim. como síndico, ouvindo ou algum condômino reportando a você, cabe a você também essa responsabilidade como síndico de entrar em contato com a autoridade competente, de registrar aquilo, de tentar ajudar de alguma forma, né? Então, só para saber que o morador não está sendo ainda assim omisso, a responsabilidade do morador é informar a um síndico e o síndico informar a autoridade, ou o morador já tem que informar diretamente a autoridade e notificar ao síndico? Eu acho que isso cabe ao condômino. A orientação, acredito que seja entrar em contato com uma autoridade e também informar ao síndico. Tá. Assim, eu acho que é um caso são Sim. casos tão graves que eu acho que é Tá. melhor a gente pecar por excesso Tá ótimo. do que simplesmente a gente delegar isso ao síndico. Eu acho que o síndico já tem várias obrigações Perfeito. e a gente pode até informar ele, mas também fazer a nossa parte, já que é uma obrigação nossa também. Entendi. Marcelo, já aconteceu isso em algum condomínio Já seu? aconteceu o nosso E aí? condomínio. Na verdade, o que aconteceu? Era uma idosa, né, que foi abandonada pela família. Meu Deus. E a gente teve que comunicar. Primeiro a gente tentou entrar em contato com a família e depois a gente tentou... e acabou a gente conseguindo achar essa família. Só que, infelizmente, nesse período, essa senhora faleceu. Caramba. Então, foi um problema. Acho que mais o que as doutoras estão falando isso é muito pertinente. Tem coisas que são explícitas, né? Você está escutando uma pessoa, está Sim. apanhando, gritando. Então, assim, você não precisa avisar o síndico. Ó, tem uma Sim. pessoa apanhando. Não, Sim. já liga para os Sim. órgãos competentes, né? Agora, tem coisas que é uma sensibilidade. Você está sentindo que a pessoa está sendo acuada. Às vezes as pessoas estão dando até um sinal, né? Dá para dizer que está sofrendo uma violência, seja ela física, verbal, alguma coisa assim. E então, normalmente, às vezes, o condômino não quer nem participar, né? E não quer se meter naquela situação. Sim. Então, isso acaba passando para o síndico. Então, cabe o síndico ficar tendo a sensibilidade para saber até onde aquilo é verdade ou não. Sim. Né? E a gente tentar conversar com as partes para ver,
a gente está tendo umas reclamações desse tipo. É. Por favor, para evitar problemas maiores, vamos resolver da melhor forma possível. E- Partindo desse gancho, eu queria entender uma coisa. O que é caracterizado como violência? Olha, Muita rol coisa. muito extenso de violência. Sabe por quê? Hoje, É difícil, Vai né, falar. determinar o que é ou não é violência. Uma pessoa está machucada, a gente presume que a pessoa está apanhando. Sim. Mas não necessariamente quer dizer que seja. Pode ser que a pessoa esteja doente e que apareça marcas roxas na pele por algum outro motivo. Então, como que a gente pode caracterizar hoje um Sim. morador que a pessoa está sofrendo? Primeiro, só vou pegar o gancho no que ele falou, né? Sobre essa obrigação do síndico e tal. A lei também trouxe umas questões sobre isso, né? E uma delas é criação de canais internos ali, autoriza o síndico a fazer isso. Criar canais ali internos no condomínio para Sim. manter o anonimato daquele morador, porque é sempre complicado. Perfeito. Falar de violência, às vezes é uma pessoa, sei lá, seu vizinho de porta que você é próximo, né? Então, assim, causa um mal-estar. Então, assim, às vezes a pessoa quer comunicar ao síndico, mas não quer se expor nesse nível. Então, eu acho interessante, né, o que foi trazido pela lei, e acho interessante instituir isso dentro dos condomínios, né? Inclusive, nós somos obrigados a colocar placas informando Exatamente. que maltratar animais, maltratar idosos Crianças. e crianças Precisa e falar mulheres. o óbvio, né? Mais uma atribuição. Mas já existe isso dentro, e se a gente não colocar, existe multa Sim, para dentro do condomínio. Eu ia até alertar sobre essa Né, um sobre essa canal. situação. Mas assim, um rol de tipos de violência é enorme, né? Antes a gente pensava em violência e sempre pensava na Agressão. violência física, né? Naquela que deixava marcas, um soco, um tapa. Só que hoje existem vários tipos de violência e a mais comum delas, tá? É a violência física, mas assim, tem outra que é super comum também, que é a violência psicológica, tá? Existe violência psicológica, violência sexual, violência moral, enfim. Patrimonial, mas assim, é difícil, tá? Um síndico, um Sim. condômino, conseguir ter acesso, né? Eu, pelo menos, penso assim, né? A intimidade daquela pessoa no nível, Sim. né? É um estranho pra você, é um vizinho que você nunca teve contato. Como é que você vai saber que aquela mulher sofre violência psicológica? É difícil. Então, assim, realmente a violência mais explícita costuma ser a violência física. Sim. É porque a Né? psicológica, dependendo de alguns casos, ainda dá pra saber, porque a pessoa pode ficar xingando a pessoa dentro de casa, Isso que eu ia xingando dizer, em que voz às alta, vezes- de repente isso ainda dá. Você, Né? isso aí, você até consegue ter Em alguns casos. um termômetro ali, se chegar ao teu... Mas assim, existem formas de violência psicológica tão sutis, né, Mari? Sim, com certeza. Que você nunca terá acesso, a menos que aquela pessoa reporte a você. Então, aí existem, né, respondendo de forma objetiva essa pergunta, existem diversas formas de violência, tá? É obrigação, né? Se você tem indícios, como você falou, né? A pessoa tá gritando alto. Ou você tá ouvindo que sei lá, um grito de... Né, ele quer abusar de mim, alguma coisa que te deixe claro que aquela violência sexual ali, por exemplo, tá acontecendo. Sim. Aí tudo bem, mas a gente tem que tomar cuidado também. Não é uma seara fácil, mas todos nós temos obrigações aí Exatamente. em relação... Até porque, por exemplo, a violência física, às vezes é gritante o que está acontecendo quando a gente vê muitas marcas. Só que a gente também, infelizmente, vê que muitos agressores, eles sabem como não deixar marca, como bater em local Caramba. que não tem aparência. Sim. Por quê? Em regra, os nossos braços estão aparecendo. Tem pessoas que falam, bom, eu vou agredir numa área que não aparece, para que as pessoas não vejam. A violência psicológica, ele ou ela, enfim, né? Porque o agressor pode ser mulher ou homem, mas quando a gente trata de violência doméstica, a vítima é do sexo feminino, né? Pelo menos a regra. Na maior parte das vezes. Né? Exatamente. Às vezes a gente ouve muitos gritos. Sim. Só que às vezes é aquela fala, você não vale nada, você não presta. E muitas outras falas que os vizinhos não vão estar ouvindo. A violência sexual. Essa mulher pode pedir socorro, mas essa mulher também pode estar com a boca tampada. Sabe? A violência patrimonial. Tem várias Abandono é formas. caracterizado como violência? Abandono de idoso, por exemplo? É um crime. É um crime. Mas não Sim. necessariamente uma violência, né? Isso aí. Porque essa questão causa bastante confusão, né? Porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela traz um rol, ela elenca os tipos lá de violência que existem, né? Enfim. Mas ela não... É até difícil explicar isso, mas ela não atribui um crime àquilo ali explícito na lei. Ou seja, falando de forma mais clara, ela traz os tipos de violência, mas o que vai tipificar, né? O crime, a gente vai olhar lá no Código Penal.
Entende? Entendi. Sim. Né? A violência física, Ela onde cria é que um tá? parâmetro Isso pra aí, poder ela cria os buscar. parâmetros pra gente aplicar o Código Penal. Entendi. Então, violência física. A gente vai lá olhar o artigo 129, vai lá olhar, né, a lesão corporal e aí por aí vai. Violência sexual, né? A gente vai lá olhar os crimes sexuais existentes para poder enquadrar ali Sim. naquele tipo de violência que a mulher reporta, enfim, que a vítima coloca. Nesse caso, quando a gente fala de violência física, violência contra a mulher, a gente tá extinguindo um pouquinho ali a parte de crianças e animais, e idosos, essas coisas. Mas eu queria me atentar um pouco mais nesse caso, porque eu acredito, e Marcelo deve ter até uma estatística, deve ser a maior quantidade de violência e de agressão vulnerável que tem hoje em condomínio, ainda é agressão à mulher? Sim, mulher, com certeza. Ainda é, né? Até porque Todos criança, estão de normalmente, acordo? assim, às vezes, a gente estava até conversando sobre esse assunto, que criança, você é o pai, você vai corrigir seu filho? Então, assim, às vezes não tem o pai que tá batendo o filho porque o filho fez alguma coisa. Sim. Agora, mas quando uma mulher tá gritando... Né, Chama mais atenção, chama né? mais E o atenção que do acontece uma também? criança. Por exemplo, muitas vezes a criança, hoje em dia na rede social até brincam, né, sobre isso. Acham que eu tô espancando meu filho, mas é só porque eu dei o copo rosa ao invés do amarelo. Do amarelo. Porque Então, tem assim, que a tomar criança, tudo gera um caos. verdade. Então assim, ela fala, quero banana, você entrega uma banana. Se não for a picada, ela faz um caos. Então assim, até que ponto alguém tá agredindo ou é uma pirraça? É uma criança de 2 anos. Ou o Terrible Two, né? Que a criança reclama por tudo. Então, assim, pra criança, a gente acaba relativizando um pouco mais, porque a criança grita, a criança é mais expansiva. Mas, assim, se a gente ouve uma mulher gritando, automaticamente todo local para. Sim. Muita gente continua sendo omissa, a gente sabe que acontece muito. Sim. Mas, assim, quando, em regra, um adulto grita, se presta muito mais atenção. E até complementando o que o Marcelo estava comentando, a gente até tem que falar com o síndico e fazer a nossa parte. Sim. Mas, por exemplo, uma questão que é interessante também é quando, às vezes, você não tem a certeza de uma agressão, mas você está desconfiando que acontece algo, eu acho que cabe relatar ao síndico, até porque o síndico pode falar com as pessoas que trabalham no condomínio, Perfeito. eventualmente até alguém da limpeza, e Sim, falar assim, olha exatamente. só, a gente está desconfiando que no apartamento 301 tá vindo muito grito, tem alguma coisa estranha acontecendo. Comecem a prestar atenção, porque às vezes o condomínio, quando se atenta mais nisso, eles vão falar, caramba, a gente não percebia isso. Só que a gente tendo um olhar mais voltado, a gente está vendo que essa mulher sai dessa forma, essa criança acaba tendo sempre nesse horário que a mãe ou que o pai chega alguma atitude e isso acaba facilitando, né? Que seja um termômetro para isso, né? Exatamente. Existem denúncias reais e existem denúncias falsas. Até vocês têm casos que possam tanto falar sobre denúncias reais e casos que aconteceram em condomínios, quanto de denúncias falsas, e explicar o que isso é um crime também? Não só dentro de condomínio. Na vida, né? Eu começo, você começa. Eu falo, você fala. Cada uma conta um caso pra gente, já que tá fácil, né? Vamos lá, a gente estava até conversando sobre essa questão anteriormente. O que acontece? É muito triste, mas a gente está com um número enorme no judiciário, né, de falsas denúncias. E eu vou falar sobre a minha área, que é família, e que acaba entrando um pouco em criminal, mas voltado mais para a questão de divórcio, de guarda, tudo mais. O que acontece? Vamos supor que um casal, ambos são proprietários desse imóvel, eles residem lá, e esse homem, por exemplo, agride essa mulher. Quando ela vai até a delegacia, ela consegue uma medida protetiva, esse homem, ele não pode chegar perto dela. E vamos supor que nessa decisão tenha de 500 metros. Esse homem não pode estar nessa casa com ela. Ele não pode estar. E ainda tem a questão do afastamento do lar. Então, se esse homem tem um afastamento do lar, além dele não poder estar ali, ele sequer pode voltar em casa para buscar as coisas dele. Então, ele precisa de uma autorização judicial, que um oficial acompanhe ele, que uma autoridade acompanhe ele, ou que essa pessoa que está na casa faça as malas dele, que um terceiro vai buscar. Então, assim, a gente acaba tendo diversas consequências nessa família por uma medida protetiva. E isso, obviamente, o condomínio acaba tendo uma ligação direta. Por quê? Quando essa mulher consegue uma medida protetiva, ela precisa procurar o síndico, falar, olha, a decisão judicial está aqui, obviamente, entregar para ele, enviar via PDF, via e-mail, dar um jeito de entregar isso, para que o síndico possa cumprir o papel dele. E não cabe você chegar ao síndico e falar, olha, o meu marido me agrediu, eu não quero que ele entre no apartamento. Não.
Não é uma mera fala, até porque a fala pode ser falsa. Tudo bem que a denúncia também pode ser, só que a gente tem uma decisão judicial. Mas né? isso no caso dos dois serem proprietários. Dos dois Se serem só ela proprietários. for proprietária, ela tem direito de Ela proibir tem direito a entrada. Sim. autorizar e de proibir E forma- se quem ela ele for quiser. o proprietário? Se ele for o proprietário, ele também não volta no imóvel. Por quê? Sério? Tomou um susto, né? A agressão, Real. a medida protetiva, ela acaba se sobrepondo ao direito de propriedade. Caramba. Então, é óbvio que vai ter um processo judicial para resolver essa questão da reintegração da posse dele, mas tem essa questão que resguarda a mulher. Por mais que o homem seja proprietário, se ele foi o agressor e essa mulher morava no imóvel com ele se retira desse imóvel, ele não retorna até que haja um andamento, uma reintegração de posse para que ele volte ao imóvel, mas ele não pode retornar, nem para buscar as coisas dele, exceto com uma autorização judicial. É sempre polêmico esse assunto. Não, agora eu fiquei Por fiquei quê? surpreso, porque eu não imaginava que o direito de família ia se sobrepor ao direito imobiliário, né? O direito de O Propriedade. direito de propriedade se sobrepõe. Caramba. É sempre polêmico esse assunto, né? Porque quando há o afastamento do lar, por exemplo, ele tem direito de tirar aqueles pertences básicos ali, aí até brinquei com ele, você pega a sua escova de dente, uma bermuda, o que tu lembra ali na hora, aí você é afastado do lar, tá? Aí o cliente me procura pra De falar, novo. olha, recebi uma medida protetiva aqui, fui intimado, porque ela só passa a valer a partir do momento que ele é intimado, né? Enfim, fui intimado e tudo mais, mas ó, meu notebook tá lá, minhas coisas estão lá. E aí, como é que a gente faz? Então, a gente precisa pedir autorização dentro do processo de medida protetiva, que é independente de algum processo criminal, enfim, de algum inquérito, dentro de medida, do processo de medida protetiva, para que ele vá até o imóvel retirar os pertences dele. Nem sempre é fácil isso, né? Porque se a gente parte do princípio que aquela vítima tem medo daquele agressor, né? Que ela foi agredida por ele, né? A gente partindo do princípio que tudo que foi dito por ela é verdade. Sim. Sim. Não é fácil, né? Um juiz fala, não, vá lá. Então, existe todo um cenário aí que é construído. E assim, a gente não tem uma receita, né? Uma fórmula aí de bolo, porque precisa ver ali a questão, né? O caso concreto e tudo mais. E aí esbarra completamente no direito das famílias, né? Direito criminal, nesses casos, e direito de famílias caminham juntos, porque Sim. ele fala, ué, mais metade, né? Tô falando a linguagem do cliente, mas metade eu comprei tudo, tá Sim. tudo ali é meu. Eu tenho que falar, não, você não pode voltar, você tem que procurar uma advogada de família. Mas ela falou pro síndico que eu não posso entrar, mas fui eu que comprei. E aí? E não pode, né? E aí depende. Caramba. E aí depende, Sim. né? A questão da medida protetiva. Como a Mari falou, Sim. procedimento correto. Ela chega com uma decisão judicial, Uhum. né, ao síndico lá, olha, Joãozinho das Couves tem aqui uma medida protetiva. Mas o síndico aí, a importância de uma equipe multidisciplinar Sim. ali ao lado do síndico. síndico, Aí o síndico vai olhar aquilo ali e vai falar, E o que que eu é faço? o que eu faço, né? Então, o correto é que ele reporte isso ao né, o escritório que dá assessoria, né? assessoria e o suporte a ele. E aí a gente vai analisar a medida para entender o que O que tá dizendo? teve um né? afastamento de domicílio, né? Ele foi afastado do lar comum do casal ali. Qual a distância? Sem uma medida protetiva, o síndico pode proibir a entrada no condomínio ou permitir só com a palavra da proprietária ou do proprietário, só Sim, isso. sim, com Tá? certeza. Isso pode ser feito recorrentemente, né? Por exemplo, hoje eu acordei, tô de mau humor, não quero que a pessoa entre, não entra. Isso aí. Amanhã, tô de bem com ele de novo. É algo, é assim, é complicado porque a gente analisa os dois lados. A gente analisa o lado da proprietária. Sim. Caramba, eu não quero que ele entre aqui hoje, amanhã eu posso querer, ou ele ou ela, Sim. tá? A gente entende que a pessoa tem esse total direito. Só que a gente entende que pro condomínio também é complicado. Porque imagina, você procura o síndico segunda-feira. Sim. Ele Ele tá não mais entra. autorizado. Aí É. terça-feira, ele entra. Quarta-feira. Imagina o trabalho do síndico. Eu tenho que informar na administração, eu tenho que informar na recepção da frente, eu tenho que informar na recepção lateral onde entra Sim. o carro. Então, assim, é um trabalho muito grande. Sim. Mas a gente entende que se o proprietário não quer e fica mudando o tempo todo, ele tem total direito. Mas aí fica até mais simples para vocês. É verdade. Você acha que é difícil, É. mas imagina, você se depara com uma decisão judicial. Certo. Mas são 500 metros, não tem afastamento. Não entra de jeito nenhum. Posso trazer um caso? Deve. Eu Deixa eu só fazer uma pergunta nesse Claro. seu caso.
Nesse caso que você estava falando da pessoa proibir, permitir. Sim. Digamos que, vou botar um exemplo aqui, digamos que o Fernando esteja lá de fora, não vou me colocar nesse caso não. Fernando esteja lá de fora e que ele tenha sido proibido de entrar no imóvel pela esposa dele. Sim. Só que uma vizinha liberou acesso. Como funciona isso? Difícil, hein, gente? Difícil. Você quer complicar, hein? Você quer complicar. Vamos lá. Se existe uma medida protetiva... Se a amante dele era a vizinha e a Meu vizinha Deus! permitiu. Já Ele- subiu um nível. Já subiu. Não, E você não- agora? ele pode ir, né? Ele pode ir. Mas assim, o que é difícil nesse caso? Se existe uma medida protetiva, aí eles têm que gravar o nome da pessoa. Mas se não... Por exemplo, vamos supor que a minha vizinha tem uma medida protetiva contra o Joãozinho. Sim. Ela informa isso ao síndico. Independente de quem liberar o acesso dele, não pode permitir a entrada dele. Entendi. Até porque é um meio dele tentar entrar. Mesmo medida a amante protetiva- dele estando naquele prédio? A amante, o amigo, Não, o pai, pai, o a filho. medida protetiva vai sobrepor a decisão de que Isso uma aí. outra Com toda pessoa certeza. permita. Até Isso aí. porque a ideia da medida protetiva é a gente pensar que aquilo está garantindo a integridade da vítima. Entendi. Então, independente dele estar sendo prejudicado de outros lados, a gente está garantindo Mas se ele a for vítima. liberado por uma vizinha para poder entrar no condomínio, não dá direito a ele de entrar no imóvel. Sim. E aí no imóvel, se ele quiser entrar, a proprietária do imóvel naquela hora, ela pode chamar a polícia. Com toda certeza. Se ele tiver medida protetiva, Não sim, é? ele é preso por... Mas aí vamos por lá, não infringir a tem medida medida. protetiva. É o namorado que ela não quer que entre no apartamento. Se qualquer outro vizinho que tenha uma Liberar. relação com ele liberar, ele vai entrar. Mas Isso se aí. a pessoa for lá e começar a tentar entrar no imóvel dela, ela pode chamar a polícia. Ah, com Claro. toda certeza, que é invasão de domicílio também. A pessoa não pode entrar no imóvel da outra. Por isso Caramba. e é por isso que tem que analisar a medida protetiva em si, né? Eu queria caso que eu achei foi um caso meu assim interessantíssimo que eu acho, né, em relação à medida protetiva e à postura do síndico, é que o ex-casal morava no mesmo condomínio, era um condomínio de casas. Então eles já não coabitavam, então não teve afastamento do lar, tá? Só que ela queria proibir, ela levou a medida ao síndico e falou: olha, fulano não entra mais aqui. E o síndico: E agora? fulano mora na rua de trás. Então eu estava por fulano Sim. e tive que mostrar que o fato dele continuar morando na casa dele Caramba! não afetava ela, porque a questão lá né, do distanciamento imposto pela juíza ali não seria afetado, não seria infringido, porque fulano, apesar de entrar pela mesma portaria que ele entrava assim, ele ia pela rua de trás e tal, e Sim. sequer passava na porta Entendi. da casa dela. Então vejam que não é uma questão simples. Sim. Então, acaba que eu acabei dando essa assessoria ao síndico de como agir, mas eu era Sim. advogada dele, para ele continuar. Mas aí mais na área criminal, né? E É. a gente está falando de direito condominial. Nós temos um patrocinador chamado Arruda e Pinto, Ah, verdade. Fala. né? E Ótimo, por se sinal. vocês tiverem, né? Se o síndico está em casa, se tiver algum problema desse Sim. na área condominial, nós temos o nosso patrocinador, Arruda e Pinto, tá? As descrições dele Tem direito de família na Rua de Pinto? também tem. Tem direito de família, tem direito criminal. Criminal. Tem tudo, tá completo. Será que eles estão aqui perto da gente hoje? Eu acho que sim, né? Olha só. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tá, né? faz sim, A gente faz está sim. falando sobre mulher, É tão né? legal o assunto que eu- Agressão, Sim. mas eu falei... Parece um bate-papo, né? Esse assunto vai se estender, né? Sim. A gente tá falando de mulheres, né? Mulheres gritando. E se um homem estiver gritando, minha mulher está me batendo? Numa Isso é caso real, Marcelo? Você tá- Não, você tá- não Foi é caso. ele, foi Não, não ele. Isso é um caso. pedido de socorro? Isso foi o primo de um amigo meu. Entendi. Tá? Foi um primo de um amigo meu que passou por esse problema. Qual a situação? A gente continua, a gente tem que avisar as autoridades, ou tem que passar assim, ó, aguenta, calado, Não. que é melhor você ficar dessa parte mesmo, porque senão vai ficar ruim pra Ó, você. A lei que vigora aqui no Rio de Janeiro não trouxe lá escrito que né, trouxe só os vulneráveis, tá? Sim. Por motivos óbvios, É. que o homem geralmente Sim. não tá numa posição de vulnerabilidade. Mas Sim. não, é o homem idoso, aí... É. Enfim. Mas, de qualquer forma, tá? O homem agredido sempre gera, né, Mari? Essa polêmica. Sim. Ah, mas não, eu agredi porque eu fui... Gente, É. o homem, ele pode ir à delegacia e registrar uma ocorrência. Não precisa qualquer apanhar tempo. calado. Ele não precisa apanhar calado. E Não. você, como vizinho, Pode tá... apanhar. É o primo de um amigo meu. Exatamente. E assim, se alguma vizinha estiver escutando esse primo, Pode apanhar entender... falando foi demais. Continua apanhando, mas... Mas pode falar. Entender que ele tá numa situação ali, né, de risco, ela pode ligar pra polícia, Sim. ela Sim. pode, né, inclusive, se é uma situação que ela entenda que é um flagrante, que a pessoa tá ali sofrendo, ela pode até entrar no imóvel Eu tô pra agora tô salvá-lo. acumulando perguntas
perguntas agora, de tanta coisa legal. Sobre a parte do distanciamento, né? Sobre a medida protetiva. Eu nunca entendi muito bem como funciona. Acho que, graças a Deus, que eu nunca passei por nenhum. Ainda então, bem, né? Então, eu nunca tive como entender muito. Se a pessoa estiver no restaurante, almoçando, e a pessoa vai até ela, ou então vai almoçar no mesmo restaurante, a pessoa que é acusada, ela tem que se retirar do local? Então, Eu nunca soube isso. ali, olha, esse assunto é muito polêmico, tá? Porque Porque isso pode acontecer dentro do condomínio. pode. E aí eu vou falar o que eu falo na prática ali pros meus clientes, tá? Vamos falar de condomínio, porque nós estamos falando de condomínio Sim. aqui. Sim. Vamos colocar que chegou na piscina, né? Do condomínio. A fulana tá na piscina, vai embora. É isso. Sim. Porque se você parar pra pensar friamente ali, existe uma medida de distanciamento. E aí, ela é a vulnerável. Então, respondendo objetivamente essa pergunta, a pessoa tem que se retirar, porque ela não pode se aproximar dela ali. E se ele já estivesse lá? Então, é isso que eu perguntei. Se ele tá numa Fosse ao festa de contrário. condomínio, ela tá na festa de condomínio e ela não foi nessa festa, estão respeitando a medida, porque ela nem mora lá, só que ela chega lá como uma convidada. E ele tá no condomínio dele, que ele mora, por exemplo, numa festa dele. E aí a gente entra em outra. Eu tô me dificultando, né? Polêmica, Não, mas tem né? problema não, adoro. A gente entra a em vida outra é assim seara. mesmo. Porque a prática é assim. Sim. Porque a gente entra em outra seara, né? Ela não é moradora do condomínio, ele tá no... Porque tem um círculo de amizades, né? Isso. Ele já tinha um círculo de amizades, de repente o casal já tinha. E aí ele tava numa festa e de repente ela foi convidada e chegou nessa festa. E aí, né, se fosse ele, cliente meu, tá? Sai Ela, correndo. não, ela tá infringindo a medida. Então, assim, primeiro, é sempre arriscado, Sim. tá? É sempre arriscado esse tipo de postura, porque ele tá ali na iminência de ser preso, até de explicar que não era assim, né? Sim. Que o céu é azul. Há um risco ali de prisão. Tô falando prática, tá, gente? Sim. Vida real. Tá. Há um risco de prisão ali pra ele, né? Mas assim, se a vítima sabe que ele mora ali, sabe que ele está naquela festa, e ela vai até lá, Ela é tinhosa. mas Ela não tem é medo, o que né? Porque mais se você tem. tem- Então ela demonstra ali que aquela medida tornou-se desnecessária. O que a gente faz? Comprova isso dentro do processo de medida Sim. protetiva. Olha, Que ela que foi legal. até o agressor. Sim. Então, isso é recorrente na nossa vida prática. Se um dia acontecer comigo, O que é- já sei quem contratar já. Vou contratar O ele. que é comum às vezes, a vítima ligar pro agressor. Não é comum, é comum. É isso. É. Manda Ela acaba mensagem. levando, então, opa, peraí. Não foi ele, então. Mas assim, na prática, a gente vai comprovar tudo isso, vai mostrar, mas eu sempre deixo, né, o homem ali que tá, né, ou a mulher pode também, né, Sim. ter uma medida de distanciamento em relação à fulaninha, a ficar ligado nesse tipo de situação que pode Certo. acontecer Sim. mesmo, pra poder se proteger. Exatamente. E a outra pergunta que eu tinha era sobre legítima defesa, como vocês estavam tocando no assunto. Existe sempre o argumento do homem falar que é legítima defesa, que ele tá revidando, que ela fez, que ela bateu nele, ele devolveu o tapa nela. Como que funciona isso? Porque não existe, né? A mulher não pode ser agredida em situação nenhuma. Sim. A legítima defesa, como na vida, tá? Pra qualquer coisa. Aham. Ela tem um limite, Sim. né? Ela precisa conter aquela agressão Não injusta são ali. 30 tiros, né? Que Caiu 3 vezes em cima de uma faca, né? aí também Isso aí. não tem como. A legítima Tem defesa, ainda que alguém vá te assaltar, enfim, você imobilizou o furtador. É. Você não pode dar 5 chutes, né? Você extrapolou o limite Sim. da legítima defesa. Não existe uma Não quantidade. tem. Não existe, Eles não. falam sobre a razoabilidade. Ah, né? então tá bom. E a Limite, razoabilidade se estende aos casos de violência doméstica também, né, Exatamente. Mário? Porque você, né, vamos lá, prática agora. Vida real. A mulher foi me empurrar, aí eu zuni ela longe, né? Eu dei um Sim. soco nela pra cessar. É razoável que você precise dar um soco numa mulher que já é naturalmente vulnerável. Ah, mas ela é malha pra caramba, ela faz crossfit, ela é fisiculturista. Mas você é homem, né? Então, assim. A biológica. natureza, né? É. Tem disso, né? Não, mas ela malha, ela é forte, mas era necessário você dar um soco nela, apertar, torcer o braço dela? Ou você conseguiria só segurar as mãos dela e sair daquele local? Sim. Ali. Sim. Ou Então- eventualmente sair também do local. Ou sair, você pode sair correndo, É. dá tempo, deu. Então, a advogada adora falar isso, né? É, Depende. Mas, gente, é muito verdade esse depende. Porque depende mesmo. Verdade. Porque depende. Mas se depende e a pessoa poderia sair daquele local, a mulher,
agredida também não pode, de repente, sair do local para evitar a agressão também? Então, como a mulher, em regra, ela é vulnerável e muito mais fraca, dependendo, por exemplo, se você se coloca na minha frente ou você, dificilmente eu vou conseguir passar. Mas talvez se eu estiver na porta, vocês consigam passar com muito mais facilidade. Entendi. Verdade. Entendeu? Mas aí imagina se para passar por você eu tenho que te empurrar. Aí você me alega que você foi agredida. Olha que coisa. Não, foi o que eu coloquei aqui. É. Entendeu? Exatamente. Beleza, se ela veio com uma faca na sua direção e tudo mais. Aí você... Sai correndo. O ideal é que você saia correndo. Mas se você usa ali os meios necessários pra conter, pra você não morrer, pra você não ser agredido, mas aí precisa se ater aos meios necessários. Sim. O que acontece corriqueiramente é que o agressor ele extrapola o limite do razoável. Entendi. Entendeu? Aqueles casos em que há uma agressão mútua, é comum uma agressão mútua ali. Sim. Ele extrapola o limite do razoável pra conter aquela vítima ali. Então ele acaba agredindo ela de volta. E assim, né? Que ela falou, você comentou antes, né? Mas ela tá numa posição que ela pode sair correndo. Tudo bem, ela conseguiu sair correndo. Mas isso não muda o fato de que o agressor tentou agredi-la. Sim, continua sendo uma agressão. Continua sendo, Continua sendo né? agressão. Ele tentou agredi-la. Mas tô falando da questão de você se ausentar do local, né? Você se afastar do local para evitar isso. E aí vem minha próxima pergunta. Eu fico preocupado porque muitas mulheres ainda têm o costume de não denunciar a agressão. Sim. Passar por aquilo dali repetidamente até chegar a vias de fato, e às vezes de óbito. Sim. E que dica que vocês dão tanto para o síndico do condomínio, Sim. quanto para os moradores, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu acho que essa pessoa está sendo agredida. Aí você chega nela e fala assim, não, isso é normal. Meu marido é tão acontece. carinhoso. Ele Sim. foi só um... Ele só chegou em casa um pouco Nervoso. estressado. Foi um fato Nervoso, isolado, nervoso. não acontece isso. Como que acontece isso para a justiça e para os advogados? Bom, vamos lá. Uma dica que eu posso dar é... Por eu trabalhar só com família, Certo. acaba que eu vejo questões de separação, enfim, e eu ouço o relato de como foi o casamento, como foi o relacionamento. E muitas mulheres, eu acho que a mulher tem muito disso, de tentar lutar pelo casamento, Pela lutar pela família, família, pela vida dos filhos, por tudo. Tanto que uma frase que eu sempre digo os seus filhos precisam de uma mãe feliz e não de uma mãe casada. Porque é óbvio que a gente quer ter um relacionamento, as expectativas de uma família são muito grandes. Certo. E a frustração pelo fim é tão grande quanto. Mas assim, qualquer mínimo indício, separa, conversa. Por quê? Muitas das vezes, quando a mulher chega num limite de uma agressão assim, de um espancamento mesmo, desde o início daquele relacionamento tinha Indícios, né? essa saia tá muito curta, acho melhor trocar. Pra que tanto amigo homem? Fala com a mãe o dia inteiro. Pra que a sua família tem que ficar vindo aqui em casa? Essa mulher começa a ser podada desde o início do relacionamento. E assim, isso é um indício. Perfeito. Porque por mais que a gente viva um relacionamento, ali o casal se torne um só, né? A gente tem uma vida individual também. Então, você tem as suas amizades, você tem a sua forma de se vestir, você tem a forma de falar. Tem muitas mulheres que falam, eu com 45 anos, no momento de uma separação, eu tô passando a rir e a ser eu mesma agora. Porque eu tô desde 18 anos com o marido que sempre falou que eu ria muito. Eu era muito simpática. Então, assim, é muito triste, mas, gente, isso é muito real. Verdade. Então, eu acho que uma dica para pessoas que passam por isso é cortar o meu mal pela raiz, porque, mas hoje ele chegou muito estressado, ele teve um problema no trabalho, qualquer coisa tipo aconteceu. Mas essas pessoas, elas não fazem mal para si mesma. Eu tô muito estressada, então eu vou me bater aqui. Dá eu com a vou minha me cabeça na machucar. parede. Eu sempre falo isso. E você também não faz isso com um homem maior que você na rua. Você não vê um homem, não, fala, Vou dar um tô ali, soco na tô cara dele. estressado. Eu tô estressada, Você fala, né? não, eu vou chegar em casa, num local onde não tem muita gente em volta. Então, assim, é tudo muito bem pensado. Eu vou bater na minha mulher, que ela é mais fraca, que eu tô dentro de casa. Então, uma dica para as mulheres é essa, se atentar sempre, porque uma situação dessa muda a sua vida para sempre. E a gente está falando aqui de violência física. Mas tem mulheres que elas não têm um arranhão no corpo e nunca sofreram violência física. Mental, né? Mas a violência psicológica é tão gravosa que são mulheres muito bem-sucedidas que elas não acreditam nelas. Como mulher, como profissional, como mãe. Porque imagina você ouvir todo dia. Igual aquela gotinha que cai todo dia, né? Você ouve todo dia. Você não vale nada, você não presta, sem mim você não é ninguém, tudo mais. E aquilo, uma mentira contada várias vezes, se torna uma verdade. Sim. Então, para as mulheres, a minha dica é essa. E para condôminos, se atentem. Eu sei que é muito chato a gente tentar ficar ouvindo o vizinho, e a ideia não é essa. Mas assim, se você tá sempre ouvindo uma coisa errada, você tá na piscina, você sempre vê que aquela mulher tem marcas no corpo, que aquela criança sempre tem marcas no corpo, tente se atentar mais a isso. E, se possível, comente com o síndico para que ele, fale ali com as pessoas
Que estão ao redor. que dos estão ao funcionários. redor aos funcionários do condomínio, porque é difícil, mas a gente tem um olhar atento, muitas vezes a gente salva uma vida. Então, assim, acabei trazendo um olhar mais humanizado, porque de fato a minha profissão tem muito isso, mas eu tô sempre muito atenta a tudo que acontece, porque a gente ouve tanta situação absurda. Inclusive, uma situação que aconteceu há pouco tempo, isso foi no ano passado. Eu estava ouvi um grito, eu estava com meu marido e a gente estava com a casa fechada, com o ar ligado, então não dava para ouvir muito bem. Aí eu falei, você ouviu um grito? Ah, não, acho que não é nada. Eu fui na varanda, olhei, não ouvi mais. E a gente ficou vendo filme até tarde e eu comecei, depois de 1 hora, 2 horas, comecei a ouvir muito barulho de sirene. Aí eu já me assustei e levantei. Quando eu levantei, o prédio ao lado tinha rabecão, polícia civil, então a gente falou, bom, coisa pouca não é. E a gente ficou sem saber o que era, mas dava para ver que era alguma situação gravosa. A gente viu um corpo passando e no dia seguinte passou em todos os noticiários que foi um filho que matou a mãe. Porque ela se negou a comprar um lanche para ele. Ele tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação. Era a mãe que arcava tudo. No dia que ele voltou, ele pediu um lanche. Ela falou, não, vou fazer uma comida e tal. Ele matou a mãe dentro do apartamento. E assim, era vizinho de prédio. Então é a gente se atentar, porque talvez se os vizinhos tivessem se atentado, tivessem subido, eu sei que tem muito medo, a gente fala, caramba, até que ponto eu posso bater naquela porta? E a gente sabe que as pessoas têm medo e ainda existe uma cultura muito grande de e marido e mulher não se mete a colher. Se mete, né? E às vezes a pessoa é tão violenta que às vezes a pessoa tem até medo de interferir. Mas aí existe canais competentes para isso. Aí liga um 80, 90, Ou né? então, no ruim de tudo, chega pro síndico e fala com o síndico, se vira lá que o problema é teu agora. E assim, liga pra tudo polícia. Tadinho do síndico. Mas enfim, Sempre liga pra sobra. polícia, Sempre sobra sabe? o síndico. Mas, vamos lá. Então, pra gente fechar esse assunto da mulher, eu queria falar sobre a possibilidade da medida restritiva em casos que as pessoas trabalham juntas. Difícil. Polêmica. Mais uma. Polêmica. Só Eu dá. quero saber disso, porque caso o Marcelo tenha uma medida restritiva, a gente vai ter que se mudar aqui do estúdio, porque a Valéria vai trabalhar. A mulher aqui do dele lado, trabalha eu já tô aqui. A única preocupado certeza agora. ela vai se manter aqui. Como o Marcelo vai Então a ficar, a gente gente vai não ter que se sabe. mudar, né, Marcelo? Minha mulher nunca, não vai acontecer, não, amor. Ó, te amo, tá bom? Amém, Nunca vai amém. acontecer isso, tá bom, mano? Não quero sair Se daqui do ela meu estúdio, não. contratar a gente... Mas vamos lá, nesse caso de pessoas que trabalham juntas ou têm negócios juntos, como funciona essa medida restritiva? Deixa eu deixar essa questão com a nossa criminalista. Vamos lá, né? Inclusive, parece... Já tive um caso... Sério? Vocês já passaram por tudo mesmo, Eu né? achava que a Sim. Marcele tinha cara de boazinha. Eu tô achando, já tô Eu sou- ficando com eu medo, sou já tô cara. com medo. Não, Mas achava que a eu Marcela sou tinha- boazinha. Tinha cara de novinha, não tem que... A quantidade de casos que ela tá falando não tem que ser assim. É muito procedimento, graças a Deus. Porque às vezes as pessoas chegam ao escritório procurando uma advogada de família. E de fato elas precisam de uma. Só que elas começam a falar com a Mariana. E a Mariana fala: peraí, tem violência aqui. Você sofreu 20 anos de violência. E aí, óbvio, de forma muito técnica. Sim. A gente sabe que, enfim, que falsa comunicação de crime existe, tudo isso existe. E descredibiliza o argumento de quem, Sim. né, Realmente sofre. de quem realmente sofre. Então, chegam ao escritório e ela fala: não, peraí, você precisa também de uma advogada criminalista, você precisa também se atentar para o fato de que há a violência aí. Sim. E aí, puxando esse gancho, vou responder sua pergunta, né? Sobre a questão de Trabalhar juntos. trabalhar juntos. E aí pode existir uma medida que afaste esse suposto agressor do negócio? Sim. E aí eu vou trazer um caso real. Caramba. Gente, é muita coisa. É que a muita gente- coisa. Acho que síndico e advogado. É muita história pra contar. É Muita história da muita gente sentar coisa. e Pior, é uma história triste. Se fosse triste. história Boa. feliz, A gente tava ri de, tudo era certo. isso de rir de nervoso, É. né? Porque era um casal em que eles trabalhavam juntos, eles tinham um restaurante. O restaurante, poxa, bastante frequentado, enfim, bastante movimentado, tá? E aí, essa mulher sofria, às vezes, tipo, algumas violências, tá? Não só física, que a Mari Sim. falou, né? Que às vezes tem violência psicológica, a pessoa deixa pra lá, mas aquilo ali no psicológico da vítima faz um rebuliço que às vezes é pior, com leva certeza. aquela mulher ali até, às vezes, acabar com, né? Enfim. Pra vida. E aí, as pessoas às vezes ouviam,
né, um tipo de violência psicológica ali, uma violência moral, umas coisas que os funcionários, tudo mais, todo mundo era omisso. E aí também, correlacionado ao que ela falou aí, não existe essa de não se meter, é uma obrigação. Sim. Você viu alguma coisa estranha, enfim. E aquela cliente, ela sofreu violência física demais também no interior da casa, né, da residência deles e tudo mais. E ela pediu um afastamento. Então, nesse caso, houve afastamento, ela ficou gerindo o negócio dele, o advogado dele E o negócio era dos dois, só pra... O negócio era dos dois. Eles eram sócios na vida e no negócio. E aí o advogado dele, de forma coerente, tá? Apresentou que precisava haver uma intervenção ali por questões patrimoniais, né? Enfim, ele não podia ficar totalmente tolhido de acessar o imóvel, então ele nomeou uma pessoa, um administrador, para fazer a parte dele. Fazer a parte dele ali junto com ela, enfim. Aí tinha todo o trâmite de divórcio, de inquérito policial. Ao final, ele foi condenado, mas nesse período, né, respondendo de forma objetiva assim, ele pode haver o afastamento e nomeou-se aí um terceiro, que foi o administrador. Eu fiquei com uma dúvida, porque eu vi uma estatística, mas vocês podem me dizer isso muito melhor. Eu fiquei sabendo que a maior parte dos casos de agressão à mulher ainda se dá por questão de bebida e drogas e ciúme. São os 3 fatores que realmente, unidos ou separados ou individualmente, ainda são a maior parte de agressão à mulher? Então, vamos lá. Eu acho que isso até é muito utilizado, né, como uma causa, mas para mim a causa não é... Foi o que eu acabei de falar, né? A causa não é nenhuma dessas situações. Por quê? Se a pessoa bebe e ela não tem intenção de prejudicar o outro, isso não muda. Entendi. Porque quem bebe, quem se droga, quem tem qualquer tipo de problema, ela não faz mal a ela. Só que ela escolhe muito bem a quem fazer o mal, o local em que ela vai fazer mal. Tanto que a gente ouve que muitos agressores são amigos incríveis, são profissionais incríveis. Todo mundo fala, como Nunca assim? Mas imaginei. ele sempre foi maravilhoso. Sim. Então, para mim, é uma questão de caráter mesmo, de você falar, bom, eu vou ser incrível com todo mundo. Só que aí dentro da minha casa, enquanto ninguém tá vendo, eu vou ser grosseiro, eu vou ser agressivo, eu vou tudo isso. De fato, o que a gente ouve é que quando esses agressores chegam, acabaram de se drogar, acabaram de beber, isso acaba aumentando. Mas para mim já é algo que existe ali dentro, entendeu? Potencializa, mas não é o motivo causador. Exatamente. Eu vou divergir só um pouquinho da Mari, acho que isso que transforma o debate. Oba. Sim. Interessante. Mas eu, como uma boa criminalista, né? Eu penso que também, assim, existe uma questão de caráter, mas também aí não sou especialista no assunto, pode existir uma questão psicológica ali também. Então, eu acho que acompanhamento do agressor... Há uma previsão, enfim, mas eu acho que o acompanhamento do agressor é importante também, sabe? Sim. Porque, assim, é muito comum, né? Aquele cara, por exemplo, ele agride, aí ele infringe a medida protetiva. Sim. Aí isso acaba ensejando uma prisão. Ele sai e volta aquele ciclo ali, vicioso, e ele pode não agredir essa parceira, mas ele agride a próxima, e as próximas, e as próximas. E eu, na prática, acabo visualizando, mais uma vez, né, não sou profissional da psicologia, mas até conversando com colegas psicólogos e tudo mais, que pode existir ali uma questão psiquiátrica, psicológica, que precisa também ser analisada. Sim. Para proteção de todos, assim, né? Dele mesmo, não só da mulher. vítima, mas isso dele, porque aí... às vezes o agressor ele também é uma vítima. Aí, trazendo um pouco para a área de família, a gente acaba vendo muito que tem crianças que elas crescem num lar em que há agressão, o banalizam uso de... isso. E a criança, ela normaliza. Se uma criança, assim, falam muito, né? Eu ainda não sou mãe, mas falam muito que quando você é pai e mãe, o seu filho ele é educado muito mais pelo que você fala do que pelo que você faz. Sim, verdade. Então não adianta você falar assim, coma legumes e comer fast food todo dia na frente da criança, que ela vai querer o fast food. Então, assim, não adianta você criar o seu filho dentro de um lar em que você todos os dias agride a mãe dessa criança, em que a criança houve um eventual abuso sexual, qualquer coisa do tipo, e você até educa o seu filho agredindo ele o tempo inteiro. Sim. E querer que ele se torne um homem maravilhoso. Não. Ele vai se tornar o que ele sempre viveu. Então, acaba que muitas vezes o agressor ele também é uma vítima de tudo. Então,
Por isso que é tão importante a gente escolher o que a gente estava conversando antes. Escolher com quem a gente se envolve. É verdade. vezes- É a Porque melhor forma. Então, eu tava pensando se vale a pena me expor, mas eu vou me expor, peço até desculpa o pessoal que tá em casa hoje. Eu sou uma vítima de agressão... A tua mulher te bate, não, né? Não. Ah, não. Então, desculpa. Eu fui uma vítima de agressão familiar. O meu pai era alcoólatra e ele batia na minha mãe, ele batia em mim. A minha infância, praticamente, até os 8 anos de idade, eu via minha mãe ensanguentada no canto, com grade de fogão na cabeça, e eu sentado em cima da pia e falando que ia jogar danoninho nele se ele não parasse. Que eles me botavam ali, e aí ela me usava como mais ou menos uma proteção para que não fizesse isso. E aí ele me tirava das mãos dela, me botava em cima da pia, batia nela. E aí eu tenho marcas até hoje, cicatriz de estar mancada dele na minha cabeça e tal. Mas discordando de vocês, me tornou uma pessoa muito melhor. Pode acontecer. Sim. Então é isso que eu queria falar para vocês. Por que eu sou um caso? Sim. Porque no meu caso, tudo isso me potencializou de falar assim, eu nunca vou fazer serei isso, né? Exatamente. um Esse pai cara. como ele, um marido como ele. Então, assim, eu ainda passei por vários problemas psicológicos com isso, não por causa da agressão, mas por causa do abandono, porque quando minha mãe realmente, meu avô decidiu tirar minha mãe de casa e tal, e eu fui morar com meus avós junto com minha mãe, ele passou ainda 30 anos na porta da minha casa sem falar comigo. Ele passava todos os dias, eu com 8 anos de idade, até meus quase 30 e poucos anos de idade, ele passava todos os dias na porta da minha casa a pé, me via desde criança e nunca falou comigo. É. Então, as criancinhas brincando, debochavam de mim. Então, assim, eu cresci vivendo a parte da agressão, Sim. vivendo tudo isso, mas interiorizando que, por eu ter vivenciado aquilo, eu nunca poderia ser aquilo. Então, eu acredito que a doutora tem razão Sim. quando ela fala que tem pessoas que realmente usam aquilo dali como referência para banalizar, mas ainda existem pessoas como eu que usam aquela referência Com para certeza. poder interiorizar um comportamento oposto. Assim, por mais que eu não tenha, até repetindo o que a doutora falou, embasamento psicológico, o que acontece? Eu acho que, em muitas situações, o que a gente tem de vivência na nossa vida, a gente tem 2 caminhos nisso. Isso escolhe de 2 formas. Ou eu vou seguir isso porque isso é a vida, ou isso não é vida. E eu nunca vou fazer isso. Eu tenho diversos casos de pais que são pais incríveis que me procuram, que a gente tem que entrar com a ação, que eles falam assim, doutora, eu nunca vou permitir que os meus filhos passem pelo que eu passei. Eu passei por uma mãe alienadora que não permitia que o meu pai fosse pai. Eu tive uma vida em que meu pai não se importava comigo, então eu não quero ter um filho que tenha os mesmos traumas e dores que eu tenho. Só que, da mesma forma, a gente também atende pessoas que falam assim, isso foi a minha vida, eu nunca recebi amor. Então, como que eu vou ser um pai ou uma mãe presente dar isso se eu não tive? Então, assim, eu acho que essa realidade muito triste, ela escoa de 2 formas. Ou de uma maneira negativa, que você vai repetir os ciclos da sua família, ou de uma maneira positiva, que você vai falar, isso quebra aqui. verdade. Isso eu não vou passar isso E pra aí frente. que tá um detalhe. Por que eu perguntei sobre o álcool? Porque quando meu pai não estava alcoolizado, Ele era boa pessoa. ele era uma ótima pessoa. Sim. Ele era um pai... eu não lembro muito se ele era carinhoso, mas ele era um pai mais atencioso, ele era um marido razoável para minha mãe. Sim. Mas assim, e só para completar o desfecho da história, até os 40 anos de idade, realmente eu não tive contato com ele. Aos 40 anos de idade, eu tive contato com ele numa quinta-feira, após o carnaval, e a gente marcou, ele me parou na rua e a gente conversou, falou assim, vamos almoçar um dia desse? Vamos, quando? Na sexta-feira. Na quinta-feira à noite, ele morreu atropelado. Meu Deus. Então, assim, foi meu perdão, eu o perdoei por tudo aquilo que ele tinha feito. Eu tenho boas memórias da minha infância, mas eu tenho certeza que poderiam ter sido muito melhores se não fosse pela bebida, se não fosse pela agressão, se não fosse por tudo isso. E Então, aí... eu sou uma pessoa que eu realmente sou adepto e levanto a bandeira da defesa das crianças, das mulheres. Para ter uma ideia, quando eu fiz 15 anos, eu estava aprendendo a lutar karatê na época, com 15 anos de idade, eu montei um grupo na academia que minha mãe malhava para poder ensinar defesa pessoal para as mulheres. Ai, Muito legal. Então, com 15 anos de idade, eu já tinha se interiorizado, sabendo que o que eu queria era fazer com que elas pudessem se proteger, entende? Sim. Agora eu vou também falar uma situação, não vou
me aprofundar muito nesse assunto que eu não gosto, mas eu vim também de um lar um pouco disfuncional, permeado por violência, né? Então, assim, alguns tipos. Enfim, não contra mim diretamente, enfim, não vou me aprofundar nisso, mas... Não se expõe tanto quanto eu. Não vou me expor tanto, mas assim... eu acho muito, tá? E aí, por experiência profissional e pessoal, que o acompanhamento psicológico... Entendeu? Por isso que é uma questão multidisciplinar, sabe? O acompanhamento psicológico daquela pessoa pode ajudar. Porque na situação, enfim, nas situações que eu vivia, por uma explosão de raiva, uma forma de violência psicológica, uma coisa, nitidamente aquela pessoa não era uma pessoa... isso, infância, né? Adolescência e tal. Não era uma pessoa... Como eu posso dizer? Que eu não acho que é uma pessoa com caráter ruim ou com alguma coisa. Era uma pessoa com uma disfunção psicológica. Sem controle emocional. Uma pessoa sem controle emocional. Então, assim, aí já entrando na área, gente, né? Transitando na área da psicologia já. Psicólogos que desculpem, mas é uma coisa que a gente acaba observando, né? Na vida prática. E se também não for a verdade, me desculpe, mas... Mas é o que eu acho. Mas é o que a gente vê também, né? No dia a dia. É o que eu acho. Então, assim, eu acho que... Depende, né? A questão pode ter um reflexo. Por exemplo, aí falando na minha situação de vida, assim. Por você teve um pai agressor e aquilo te fez pensar... Cara, eu nunca vou bater numa mulher na minha vida. Eu vivenciei algumas coisas e falei... Eu nunca vou tolerar. E nunca tolerei, tá? Eu não... Meu relacionamento, enfim, nunca tive um relacionamento abusivo. Então, assim, eu não tolero uma agressão, eu não tolero que... Então, isso se transformou em outra coisa... Mas eu acho que tem um quê também? A informação, talvez, né? Chegou pra você de uma forma, então... É como a questão do menino que cresce numa comunidade, por exemplo, né? O traficante ali é o espelho dele. Sim. Mas tem aqueles que não são, mas estatisticamente a maioria copia os seus pares, né? Não sabe agir diferente. Então, assim, a gente, graças a Deus, conseguiu pensar... Esse tipo de coisa eu não tolero. O homem não... Eu trabalho... Na verdade, eu fui engraçado, né? Eu fui criada assim. Enfim, caso de família, né? Entendi. Você é dependente, você não tolera certos tipos de coisa, você tem seu dinheiro, você trabalha. Então, e assim, né? Pensar, ainda bem que, né, que você perdoou, porque... É muito difícil. É muito difícil, não cabe a gente, né? Eu acho que, mais uma vez, a criminalista baixa em mim, todo lado tem dois lados, né? Até aquela pessoa que cometeu o pior crime do mundo... Ela é boa pessoa pra alguém, Sim. ela... Então... E, assim, eu tenho a sensação... Isso é quase um divã hoje. Vamos chorar, cadê o lencinho? Eu tenho a sensação que, na verdade, eu já tinha perdoado no meu coração há muitos anos. Mas eu nunca tive a oportunidade De dizer. de dizer. Naquele momento, durante 3 minutos de conversa, eu tinha certeza e ele teve certeza que eu o perdoei. Porque a gente nunca teve contato e a gente agendou um contato. Mas Deus achou por bem levar a ele. Sim. E eu acho que levou também ele com a sensação de paz, de repente, Do de ter coração, sido né? perdoado. Sim. E pra mim isso foi uma pedra que passou e que hoje eu continuo uma pessoa muito feliz e isso nunca me atrapalhou. E que Graças fez a Deus. você um homem não agressivo. Que bom, Graças né? a Deus. Vamos lá. Agora vamos sair um pouco dessa parte pesada e vamos para uma parte mais pesada ainda. Vamos falar um pouquinho e rapidamente sobre a questão da criança. O que é agressão à criança? O que pode ser caracterizado dentro de um condomínio, abandono? Como funciona essa parte da criança dentro de condomínio e de agressão à criança? Então, vamos lá. Dava em um outro relação programa, a né? esse... dava um outro programa. A gente vai fazer uma parte 2, parte 3. Em relação ao abandono de criança. Até 12 anos, a orientação é que as crianças não fiquem sozinhas. E assim, não sozinhas só dentro de casa. Quantos mas anos? 12. 12. Mas sozinhas também no condomínio. Isso está o quê? No ECA, Marina? Isso está no ECA. Sim. O que acontece? Hoje em dia a gente tem muitos condomínios que são praticamente clubes, né? Então, assim, os pais acabam tendo a sensação de segurança, porque, de fato, o seu filho não está na rua. Você não mora numa casa de rua, você mora em um condomínio. Sim. Então, você pensa, bom, meu filho não vai ser atropelado, ele não vai ser assaltado, ele não está solto na rua. Só que, às vezes, tem condomínios tão grandes que o seu filho continua exposto. Exposto de várias formas. Primeiro, a gente não conhece todos os nossos vizinhos. E até se conhecer, a gente não sabe da índole deles e o seu filho está solto. Perfeito. Eventualmente, é um local que tem muita passagem de carro. A doutora Marcele comentou
que há pouco tempo tinha uma criança andando de skate deitada no skate. Ela poderia ter atropelado e matado essa criança. Então, assim, os pais, a gente entende que precisam trabalhar, precisam descansar, só que a gente também delegar a nossa responsabilidade paterna e materna pro condomínio, que acaba que é a responsabilidade de quem? Do síndico. Tudo é responsabilidade do síndico. Como que o síndico vai cuidar de todas as demandas administrativas E do filho dos outros. e do filho dos outros? Porque, assim, não tem como você ficar seguindo as crianças. Também acho complicado você ter uma pessoa no condomínio, nesses condomínios enormes, responsável por ficar de olho só na área comum das crianças. É muito difícil. Então, assim, por mais que exista uma autorização de pai, autorizo que o meu Sim. filho menor de 12 anos fique no condomínio. Se o seu filho morrer, perder um membro, sofrer um acidente gravíssimo, você vai colocar esse problema na sua conta e falar assim, não, eu coloquei lá, tá tudo certo? Não. Você vai jogar pro condomínio. Marcelo, quer ser síndico lá do meu condomínio? Lá as crianças andam de moto elétrica Ai, e quadriciclo. Ai. As crianças de 8 anos de idade dirigindo quadriciclo. Ai, meu Legal. Deus. Eu acho que o síndico, ele tem que, no final da vida dele, tem que ser canonizado. Ele tem. Eu acho Nem no que final, tem- acho que até antes. Vou antecipar. eu acho que a gente tem que canonizar os síndicos, porque tudo sobra no final. A gente, né, todos os programas que a gente vai falar aqui, no final... Sobra pro síndico. Sobra pro síndico. Eu quero até ressaltar uma coisa, desculpa, que eu falei antes de começar o programa, né? Que eu acho interessantíssimo essa questão do síndico profissional, do síndico não ser morador. Sim. Porque isso gera uma imparcialidade que eu acho necessária, sabe? Por exemplo, para noticiar um crime em relação... Sabe? Gera uma agressão à mulher, imparcialidade. uma coisa. Ele vira ali só um gestor, Sim. Porque o síndico morador, ele tem uma questão pessoal com alguém. Imagina o síndico morador chegar e fazer uma denúncia à polícia que a mulher tá sofrendo agressão. Aí chega lá a polícia, a mulher fala, não teve nenhuma, não. Aí dia seguinte, como que esse síndico morador foi o síndico, convive com ele o odiado. morador, não é? Então, Imagina os dois descendo no elevador, Mãos dadas te olhando, né? olhando os dois o último olhando. conclave agora de Papa, você tava concorrendo, não Eu tava? estava, eu já quase ganhei. Foi por pouco, tá? Foi por pouco que eu não ganhei. E uma questão complementando aqui que a doutora Marcele falou, sobre o síndico profissional. O que acontece? Em regra, o nosso lar é onde a gente tá à Descansa. vontade, onde a gente descansa, onde a gente tem a paz e tudo mais. Aí vamos lá. Como que você é um síndico morador? Nossa, Aí Deus me você livre. tem uma assembleia com uma briga enorme, você tem que denunciar o seu vizinho, você tem que noticiar, notificar que o filho dele fez coisa errada. Então, assim, você, né, tem um tanto quanto os inimigos ali, né? Como que você vai para uma piscina relaxar com a sua esposa, sua família, com seus filhos, numa Eu piscina? não sei como sobreviveu tantos anos a ideia do síndico ser morador. Não né? sei também. E ainda Ou- existe Se muito. tratava Sem de contar que a qualquer gente jeito. tem um amadorismo enorme, né? Sim, O cara sim, nunca sim. administrou Então, a mas- casa dele. O Marcelo Aí falou você tem que tudo. administrar um... O que acontecia? Até uns 4, 5 anos atrás, praticamente a percentual de síndicos profissionais era 8% aqui no Rio de Janeiro. Da X. Caramba. Porque não tinha também tantas demandas Sim. tributárias, jurídicas. Hoje, praticamente quase todos os condomínios são clubes. Né? Você sempre tem algo a mais. Antigamente, aqueles prédios normais, como a gente vê na Zona Sul. O que está acontecendo hoje? Hoje o cara tem que entender de tudo. Sim. Né? O cara tem que estar ali dentro do condomínio, o cara tem que ser psicólogo, o cara tem que ser jurídico, o cara, às vezes, não tem condição de contratar uma assessoria Sim. jurídica, uma assessoria de uma empresa de engenharia. Então, hoje é quase impossível. A nossa empresa, né? Vocês conhecem a Chamar Consultoria, nós temos hoje mais de 30 condomínios em nossa responsabilidade. Mas onde a gente mora, eu sou subsíndico há 13 anos, Ai, eu estou no coitada. 13º mandato, mas lá eu nunca fui síndico e nem quero ser. Porque não. Não rola, tem como, né? não tem como. As pessoas estão ali fazendo um churrasco contigo, as pessoas estão ali no dia a dia, na piscina, na academia, e você tem que multar uma pessoa dessa porque o cara infringiu uma convenção, um regimento interno, depois no dia seguinte, como você vai conversar com o cara e o cara é seu amigo? Então, assim, para evitar, né, Esse constrangimento. a imparcialidade, então a Sim. gente prefere não assumir o condomínio onde a gente mora. Então, foi muito bom você ter falado nesse assunto, porque a gente também não assume onde a Deve gente ser mora. insuportável. Acho que
essa função, essa carreira que hoje existe. Sim. Eu não sei Porque- como o Marcelo aguenta. Eu não sei também, não sei como ele aguenta. Como eu aguento ser, como Eu ele também aguenta não ser sei, mas ele deve advogada. falar como que ela advoga pra família, como que ela advoga criminal. Então, assim, é um apontando pro É outro. verdade. Como é que elas atuam com essa parte tão frágil das pessoas, né? É como você, é a intimidade da pessoa. Sim. Entrar na intimidade de alguém, gente, é uma muito coisa complicado. muito Muito complicada. Mas a profissão de vocês também é muito complicada porque vocês lidam com a dor, né? Sim, Não é só tudo. com a dor, É né? só com a dor. Eu Geralmente. costumo Criminal dizer... é terrível e familiar, Suga toda a 90% minha- das vezes. Eu costumo dizer que eu conheço as pessoas nas suas piores versões. É. Por quê? Quando você acaba um casamento, É. além de você estar completamente fragilizado, as suas expectativas foram todas frustradas. Ninguém casa e fala assim... Aliás, pode até ter quem casa e fale, vou casar para separar. Mas assim, a grande maioria não. Então você lida com uma frustração Sonhos, muito né? grande. Aí quando não tem uma traição, uma violência. Então, são tantas informações que aquela pessoa, ela chega, muitas vezes, ela acha que a vida acabou. E muitas outras, ela chega com ódio, que é assim, eu quero acabar com a Tirar vida tudo dela, dele, eu né? quero acabar com a vida dele. Então, assim, é difícil, porque eu, por exemplo, por mais que a gente ouça muito isso, e tenha muitos advogados que atuem dessa forma, verdade. não é a forma que eu trabalho e que eu quero. Porque eu acho que a advocacia, por mais que seja a nossa profissão, para mim também tem uma questão social muito grande, sabe? É A minha verdade. intenção é impactar positivamente Mas, na vida das doutora, pessoas e não negativamente. Deixa eu te né? fazer uma pergunta. Claro. Nesse, quando fala assim, eu quero acabar com a vida dessa pessoa. Tirar o tudo dele. percentual É alto. é maior masculino ou feminino? Ah, eu não posso queimar minha classe aqui. Né? Não, eu acho que tem um pouco dos dois lados. Tem os E dois é lados? verdade. Tem... Assim, porque eu tenho amigos que se separaram, assim, eu nunca vi, eu falo assim, não, ao contrário, eu até falei, não, cara, deixa, eu quero que ela seja feliz. Ah, mas isso Mas é peraí, raro, é hein? o que ele É. fala pra você também. É. Tu Não, mas sabe assim, que mas tá- a gente conhece a vida deles, né? A gente fala assim, Sim. não, só deixa viver a vida dela, pra Então mim você tá tá tranquilo. dizendo que essa frase de eu quero acabar com a vida dele... É feminina. É feminina, uma frase... É. Eu tô acho, sentindo. eu acho que isso aí tem um viés Então, mais vamos lá. Eu até feminino, gostei hein? do assunto. Vamos É. lá. O que esse acabar com a vida significa para muitos? Eu tô falando na prática o que eu conheço percebo. os amigos que estão passando por isso. O que eu Acabar percebo? com a vida dele. Que muitas vezes, quando isso vem de algumas mulheres, é impactar financeiramente. Eu quero que os bens sejam meus, eu quero, enfim, sair beneficiada nessa parte. E muitas vezes eu vejo que as formas de atacar são diferentes. Por Sim. quê? Muitas mulheres usam os filhos como um ataque. Então, exatamente. Então, assim, como que eu posso prejudicar ele? Eu vou dar um Não, jeito por dele favor. não... Não, desculpa. Chega. apontar pro lado. Mais uma, não. Afastar do filho. Quando vocês falam que 12 anos é a idade que, assim, até essa idade não pode ficar sozinha no condomínio, livre, sem Sim. um acompanhamento de um adulto, isso inclui também sem autorização por escrito? Porque tem pai que fala assim, eu autorizo que meu filho frequente a piscina do condomínio, mesmo tendo idade inferior a 12 anos. Como é que funciona isso? Maria. Então, é complicado. Foi exatamente o que eu falei nesse exemplo anterior. Às vezes a criança... Criança não, né? Até porque a gente usa 12 anos porque a idade limite da criança depois se torna adolescente. Muitos pais autorizam porque eles não têm possibilidade de estar o tempo todo com aquela criança. Só que essa autorização, ao meu ver, ela é muito frágil. Porque ela é Concordo. utilizada quando está tudo bem. E quando não estiver tudo bem? Quando o seu filho, eventualmente, se machucar, for atropelado, afogar, qualquer coisa do tipo. Ser abusado. Ser abusado, você vai responsabilizar, sabe? Então, assim, uma autorização pode funcionar no condomínio? Pode, mas eu acho muito temerário, porque no dia que houver um problema, esse pai e essa mãe, eles não vão falar, eu autorizei por minha conta em risco, é isso. Não. Mas o síndico pode recusar essa autorização? Olha, eu confesso que eu prefiro que a gente confirme isso com alguém da área condominial, assim, um advogado especialista na área condominial sobre essas autorizações. Tá? Mas isso pode ser aprovado, Marcelinho, em assembleia, por exemplo, o síndico está vetado a receber autorizações de circulação de Não, eu acho crianças. que não. Acho que não pode, isso não pode nem ser levado para a Assembleia, porque isso aí já é uma lei. Né? E a convenção... Então e a ele pode regimento apresentar interno uma da declaração e o condomínio Então, tem que acatar. ele pode até trazer uma declaração, faz tudo bem. Mas, chega no final, a responsabilidade vai ser de quem? Sim. Vai ser sempre dos pais. É muito frágil, e depois entende? o condomínio pode até se defender. Tem um documento aqui que ele é liberado, tem testemunhos. Mas no final, assim, a gente até teve um caso Sim. recentemente de morte dentro do condomínio. Cara, no final, legal, eu entreguei uma declaração. Cara, mas a pessoa perdeu o filho. Imagina não só a cabeça dos pais,
mas também daquele síndico, pô, que você fala, cara, morreu uma criança dentro do seu condomínio. Cara, isso é muito pesado. Sim, é muito então, pesado. E como que o cara vai chegar de noite e vai botar? Então, além do papel, né, da autorização, se pode ou se não pode, eu acho que entra mais a responsabilidade Certa criança dos pais. supervisionada, né? Pois O é. síndico, como a gente está falando aqui, existem síndicos orgânicos e síndicos profissionais. O síndico profissional não está no dia a dia, Sim. 10 horas da noite, ele não vai estar dentro de um condomínio para saber se o filho do cara está lá, está sozinho, a Jogando menina de bola no 10 lugar. anos, Sim. entrando dentro dos apartamentos das pessoas, como acontece dentro. As pessoas dessas, vamos jogar videogame dentro da minha casa? Vamos lá. Daqui a pouco vai 3, 4 adolescentes, de repente Sim. o filho do cara é o menor de todos e é abusado lá dentro. De repente a criança não está sabendo. Mas onde estão os pais que não veem isso? Então, assim, Exatamente. eu acho que passa além de um papel. Eu acho que a gente está aqui exatamente para trazer a responsabilidade para os pais. Né? Analisou-se, né? Terceirizar Sim. tudo. Então, É hoje culpa a da gente tá escola, é terceirizando. culpa do É. síndico, é culpa da professora. Tudo bem, as pessoas têm essa responsabilidade. Só que eu acho que a gente precisa olhar assim. Tem um grau de responsabilidade. Sim. Primeiro de tudo, pai e mãe. Aí depois a gente vai vendo as outras pessoas e tudo mais, E entendeu? no mundo de tantas pessoas ainda perversas e desequilibradas e que cometem crimes horríveis, deixar seu filho à mercê de pessoas como essa mu- hoje ainda Muito complicado. é ser um péssimo pai, né? É Independente de assumir tempo. muito. E a gente Não tem entende. tempo, não tem Não o tem, filho. é verdade. E é uma linha muito tênue porque a gente consegue entender os dois lados. A gente entende que, eventualmente, vamos supor, num sábado, às vezes você tem que concluir um trabalho do seu mestrado, você tem que Sim. trabalhar, você tem que, enfim, parar para organizar a sua vida e você fala assim: tudo bem, meu filho, fica na piscina porque eu sei que tem um guardião da piscina, tem Sim. um salva-vidas lá, então, assim, ele vai estar de olho. Só que, aí a gente entende essa mãe, só que a gente entende também, eventualmente, esse síndico, caso aconteça alguma coisa com ele. Porque, assim, fatalidades acontecem. porque não tem um síndico onipresente. Ele pode ser morador do condomínio, só que ele não tem como ficar só atrás das crianças. Ele tem um condomínio para administrar, Que uma é a função, empresa. Sim. E assim, são tantas frentes que é quase impossível você... E cada vez mais delega-se, né? Obrigações e funções. E impossível. Deixa eu só complementar o que acontece. Eu tenho filho, né, também. E meu filho, quando tinha 12 anos, ele ficava na área comum do condomínio. Só que ele tinha... Primeiro, coisa, eu sei que é meu filho. Primeira coisa, todo pai sabe Conhece o o filho que filho. tem em casa. Sim. Né? Se você sabe que teu filho é um filho responsável, um filho que sempre te respeitou, sabe que você está lá... Meu filho, quando chegava, ficava na área comum, eu ficava, filho, tá onde? Tá aí? Passava de vez em quando. Para dar uma Pra saber onde supervisionada. deixava. Vai onde, filho? Ah, pai, o pessoal me chamou pra jogar um videogame aqui no tal lugar assim. Então tá bom, daqui a pouco ele vira, vem pra casa agora, que não sei o quê. Os pais largam o filho, não quer saber onde o cara está, mesmo sabendo. Que às vezes Tem- a criança é mais levada, uma criança Sim. Né? Então, assim, eu vejo muito nessa parte. Não é só, né? Claro, você tem uma piscina, você tem um play, você tem uma quadra. Ou tu vai ficar em A casa criança fazendo de 10 anos, trabalho. Sim. ela consegue. Né? Você, cara, não, libera, não tem problema. Assim, eu, como síndico, não vejo problema nenhum. O que eu vejo problema é o cara largar o filho 7 horas da manhã e só o filho Dia voltar inteiro. meia-noite Isso aí. e vai descobrir que tem filho e durante esse dia todo, o que essa criança fez? Sim. Sabe o que eu penso também, gente? É a questão do... Fatalidade acontece, né? Você deixa sim. uma criança de 10 anos ali, você sabe o seu risco, deixou ela sem supervisão, e aconteceu, ela machucou, quebrou uma mão, um braço, beleza, você tem que assumir a sua responsabilidade Sim. e não tentar atribuir, por exemplo, ao condomínio o fato da criança Correto? Sim. de 10 anos estar sozinha no play e quebrou o braço. Sim. Até Uma porque, às vezes, fatalidade você tá até acontece. do lado da criança, criança pode a se mãe tá ali do machucar, lado, o pai é. tá do lado, a criança caiu e machucou. E Ok. machucou, Só tá que tudo muitas bem. vezes a gente vê também que as pessoas estão sempre buscando um processo, Sim. algum culpado. Só que nem tudo Uma na questão vida que tem é- um culpado. Isso aí. Né? Com a conversa de vocês, eu fiquei pensando aqui, eu acho que eu não sirvo pra ser pai. Porque eu seria Sério. super Sim. protetor. Sério. Olha, Que é eu ruim nunca também, né? deixaria, É. eu nunca deixaria um filho meu próximo de uma piscina, independente se for com guardião, sem guardião, nunca deixaria. Eu não teria coragem Na de vida fazer você isso. acaba deixando. É. Eu não sei, não. Acho que, então eu não sirvo. Porque Mas eu aí, Na aí vida- voltamos Eu vou pro morrer. psicólogo. Por que é tão É. importante? Eu sou super protetora. E além de eu ser super protetora, eu já sofri um sequestro. Então você imagina... Nossa. É. Então você imagina uma pessoa que... Hoje os caras... E eu nunca falo sobre isso, que eu realmente achou não... Mas assim, aí você imagina uma pessoa que já é super protetora, a minha natureza sempre foi essa, e você já sofreu algo que você viu a morte. Então você fala assim, será que eu vou deixar meu filho Vai acontecer a mesma coisa com ele. ir ali no restaurante? Porque eu estava saindo de um jantar. Então assim,
do lado da minha casa. Então, você Caramba. pensa assim, será que eu posso deixar o meu filho em algum local? Será que ele não vai ser sequestrado? Por quê? Hoje, se eu ligo para alguém e eu não sou atendida, eu não penso o telefone tá no modo avião. Sequestraram. Sequestraram minha mãe, sequestraram meu marido, sequestraram... Você já pensa nisso. Então, assim, por que é tão importante um psicólogo? Porque quando você tem um filho, não tem como você achar que ele vai repetir tudo que você fez. Verdade. Você não tem nem como soltar e deixar ele viver 100% da vida e nem prender 100% e falar, eu domino tudo, eu vou cuidar de tudo. Por quê? Eu também teria medo da piscina. Isso é algo que eu já trato, tá? Para minha futura maternidade. Eu já teria medo da piscina. Só que faz sentido eu criar uma criança trancada dentro de casa olhando a varandinha para a piscina? Não. Então é muito difícil. Acho que assim, E a 10, 11 paternidade anos, vai né? ter- Ela tem já uma consegue se defender. autonomia, ela tem. Sim. É. Acho que é tudo uma questão de equilíbrio na vida, que é tão difícil, né? Sim. Você nem pode delegar isso ao condomínio, soltar a criança ali de forma discricionária e não sabe se comeu, não sabe onde tá, não sabe o que tá Sim. fazendo. Né? acho E que- nem... Eu tenho a sensação que meu filho poderia ficar sozinho na piscina quando ele fosse campeão olímpico de natação. É verdade. Até lá eu ia ficar com medo. Na verdade, assim, a mudança de geração, a gente tem quem nasceu, né? A gente tem, de vez em quando, Sim. vejo até aqueles vídeos de Facebook, de Instagram, né? Gerações 80, 90, e cada vez está ficando pior. Sim. A gente está falando sobre violência, né? Antigamente, quando um professor brigava com um aluno, o filho nem falava com os pais que o professor Sim. brigou Anos com 2000, ele. Senão eu ia tomar outro Porque esporro. senão levava outro esporro. Hoje em dia, se a criança fala assim, o professor brigou comigo, Coitado no do dia professor. seguinte, tá o pai, tá a mãe, tá a avó, o avô. E o Com vídeo toda certeza. E o vídeo da briga com o professor ainda tá no TikTok. Não, do TikTok ainda. Ele fala E assim, aquela escola está sendo cancelada. vai sendo cancelada. Todo mundo tirando Agora, essa a aí. culpa é da criança, a culpa não é do professor. O professor tá lá exatamente para isso. Só que, infelizmente, a criança não teve educação em casa. Sim. Aí acha que qualquer local é local. E quando você encontra uma instituição que vai querer te dar uma educação, ao pai, como é ausente a maioria das vezes, aí para mostrar para o filho que, não, deixa que meu filho ninguém fala, aí vai Isso passar aí. essa vergonha e acha ainda que tá, Exatamente, ainda tá bota, certo. ainda grava, ainda acha que tá arrebentando. Né? Infelizmente, tem essas diferenças de geração. E a gente sempre comenta aqui, eu não sei se é a percepção de vocês, nesse período de pandemia, né, eu achava que o mundo, quando acabasse a pandemia, o mundo seria outro. Eu acho que as parece pessoas que piorou. seriam mais gentis. É outro, um piorou. pensando no Piorou. outro. Assim, a gente dentro do condomínio, hoje, a gente sempre fala, gestão, pra gente, é a coisa mais fácil que tem. Eu já sei quais são as melhores empresas no mercado, eu sei como funciona o mecanismo no condomínio, eu sei o que tem que ser feito. Hoje, Sim. 90% Que é dos lidar nossos com problemas pessoas. é lidar com pessoas. Não é só lidar com o conselheiro, com o morador, com o condômino, não. Você ainda tem que apartar briga de moradores. Porque o de cima está acordando 7 horas da manhã, a moça passa com sapato alto, está me incomodando. Aí pega a vassoura, começa a bater também para incomodar. Então, você fica uma criancice, né? Na verdade, uma infantilidade, que depois da pandemia piorou muito. Isso a gente sempre comenta aqui, né? Mas eu Senti que foi um sempre desabafo falo seu, sobre isso. Mas eu sempre falo sobre isso. O mais difícil, pelo menos na minha área, que é uma área tão humana, Sim, não é a parte técnica. sim. Por quê? Se eu fiz uma especialização, se eu sou dedicada, eu sei como funciona a lei, eu sei qual é a jurisprudência, qual é o entendimento, eu sei a técnica, o que escrever. Só É que o você ser tem que humano. lidar com pessoas que elas não cuidam do emocional, elas não cuidam de quem elas escolhem para a vida Sim. delas. Aí depois elas pegam 20 anos de um relacionamento que elas muitas vezes colaboraram para muitas coisas e elas falam, olha, a minha ex-mulher ou meu ex-marido, ele tá sendo super injusto comigo. Aí quando você ouve o relato dos últimos 20 anos, ele foi injusto, ou ela foi injusto os últimos Na verdade, 20. a injusta foi ela. Então você pensa assim, caramba, como que agora eu vou resolver tudo isso se isso, na verdade, isso é a regra da vida de vocês, né? Sim. Como que eu vou tornar a exceção de um dia para o outro? A O ju- terapia de casal resolveria. Mas eu indico, eu tenho uma então tá psicóloga bom. de casal que eu É. indico, porque assim, isso é até uma coisa interessante aqui que não é do meio condominial. Sim. Muita gente acha que terapia de casal é só pro casal reatar a todo qualquer custo. Sim, Não. não. Para Mas ele pra ele finalizar um entender, relacionamento é muito importante. Sim. Porque você Caramba. finaliza entendendo. Sim, é muito Então, interessante. a gente pode chamar uma terapeuta de Ai, casal para vamos, fazer eu um posso podcast. trazer. Vamos marcar, porque É a gente está interessante precisando mesmo. disso É interessante nos que condomínios. quando a pessoa finaliza essa relação, ela finaliza sabendo. Não é porque eu terminei que eu tenho que acabar com a vida dele ou com a vida dela. Não é porque eu terminei porque
ela é minha inimiga ou ele é meu inimigo, vai continuar sendo o pai da sua filha, a mãe da sua filha, a gente só tem que reorganizar o personagem. Agora não é mais marido ou mulher. Sim. É ex-marido, ex-mulher. E uma coisa muito importante para vocês lembrarem. Pai e mãe é para sempre, ok? Sim, é não é verdade. porque separou que o pai Então, não é mais doutora, pai ou mãe é mãe. Gente, Deixa só complementando essa Claro. parte. Assim, eu tenho uma premissa que eu sempre falo: pessoa feliz não enche o saco de ninguém. Nossa, Eu também. sempre falo isso. Cara, quando eu vejo a pessoa Sim. enchendo o saco, pra mim, ela Ela é infeliz. Ela é Sim. infeliz em alguma parte, né? Nessa parte familiar, né? A gente falando sobre terapia de casal. Eu acho que O outro seguiu em frente, verdade? se os dois, né, fazendo uma terapia, trazendo uma harmonia para dentro de casa, eu acho que começa dentro do seu próprio apartamento. Sim. Né? O cara tá infeliz ali dentro, então o cara assim, ele não vai poder bater na mulher porque ele é Maria da Penha, então ele vai perturbar quem? Ele vai perturbar o porteiro, ele vai perturbar o síndico, ele quer extravasar isso Sim. para cima de alguém ou é para o vizinho. Quando a gente está falando de família, eu acho que uma terapia, quando estou falando aqui, a gente fazer um episódio mesmo, um terapeuta, Gente, terapia é vida. eu pois acho é. que a gente resolve também muito problema dentro do condomínio. Sim. E você desabafa, você fala. O que Gente, você acha sobre esse assunto? Eu acho perfeito, gente. Eu É. acho que tem que botar isso numa ata de assembleia e colocar enfiar lá o numa terapeuta na convenção. frente de todo mundo, Quando a gente fosse escolher um assessor jurídico, um engenheiro, também um terapeuta. Um terapeuta, ó, vamos Imagina lá. um terapeuta Na durante reunião uma de condomínio. Condomínio. Durante a assembleia. Quando o morador começar a reclamar de uma coisa, ele Calma, analisar a pessoa. respira. Respira, faz assim, vamos fazer Respira. Respeita o isso. próximo. Gente, Pensa antes de falar. mas terapeuta é vida, né? É vida mesmo. E falando de seres humanos, né? Vocês pensem, eu trabalho com o ser humano que, em regra, as pessoas não gostam dele. Ele tá ali à margem da Sim. sociedade, né? E que, enfim, não é o meu outro olhar, né? O meu olhar humanizado para aquela pessoa que... Não, óbvio que a gente não atua só, a gente atua como assistente de acusação também, enfim, para vítimas de crimes, mas não está ao lado, atuando tecnicamente ali ao lado de quem cometeu um crime. Aí você não colocaria terapeuta, não. A gente tem que lidar, não, tem que lidar com o olhar dos outros, que não respeitam o seu trabalho Nesse e caso, a quem relação. precisa ter terapeuta é Exatamente. ela. Porque a verdade. pessoa começa a falar assim: ah, advogado, se tá defendendo aquilo ali, não vale nada igual. E a Gente, minha a nossa relação profissão. com o meu cliente, isso aí, eu tenho uma relação... Então, o caso dela é muito parecido com o meu, né? Porque quando fala assim, quando o cara não dá nada pra vida, né? O cara fala assim, isso nem pra síndico serve. Mas ele é síndico profissional. Isso nem pra síndico serve. E quando você pega uma criminalista, fala assim, isso é advogada de porta de cadeia. É a mulher defendendo a Defendendo, agressor. criminoso, É a mulher que não sei defendendo o quê. Gente, eu já ouvi isso. É uma mulher defendendo que batem outra Na mulher. Gente, em Onde audiência. onde é que eu falei isso? Quando você defende o homem num divórcio, você tá numa audiência. É, a mulher tá Você tá defendendo defendendo ele. o homem. Gente, então calma aí. Então mulher só trabalha pra mulher e homem só trabalha pra homem? Não, eu trabalho pra pessoas. E Sim. assim, e graças a Deus hoje eu já escolho pra quem que eu vou trabalhar. É. Tanto que foi o que a gente falou no início, eu quero acabar com a vida dela ou a vida dele. Não, se você quiser um trabalho sério e justo, a gente vai ver aqui o que tá na lei, o que a gente consegue cumprir, mas assim, não a troco de todo e qualquer coisa. A gente conversou sobre isso antes. Tem muitos advogados que às vezes até orientam a você inventar uma agressão, por quê? Vamos botar um caso aqui que pode até acontecer no condomínio e a gente fala sobre ele. Se uma mulher hoje, ela tem um indício mínimo de uma agressão, qualquer coisa do tipo, e ela leva isso à delegacia, ao judiciário, e ela consegue uma medida protetiva, aí o que a gente falou no início, por mais que esse homem more com ela e seja tão proprietário quanto, ele sai de casa. Então, ela já resolveu um problema. Entendi. Outra coisa, que isso veio no ano passado ou retrasado, quando existe um indício de violência doméstica ou familiar, o agressor, o suposto agressor, porque ainda não foi comprovado, ele não pode ter a guarda compartilhada do filho. Então, a guarda vai para a vítima. Então, vocês imaginam a quantidade de pessoas que orientam muitas mulheres a denunciar, mesmo que de maneira falsa, porque ela resolve duas coisas de uma maneira muito... Em 24 horas ela resolve. Então, assim... É uma orientação errada, criminosa técnica, e que não pois é. pode acontecer. Mas que no final não vai dar nada pra mulher. Pode até depois ter algum tipo de condenação pela Repercussão, denunciação né? como Pois é, tudo mais, mas noticiar, assim... Como mas- você prova isso? Mas aí, no final, depois, é muito complicado, porque por mais que você difícil, prove, tem uma Não limpa a condenação, imagem, né? como que você resolve 2 anos atrás, 3, 5, de uma vida Com a em rede que social, né? te viram como um agressor? Às vezes é uma mentira. Você trabalha numa empresa, a primeira coisa que a empresa vai fazer...
Já fala. Você não Compliance. está de acordo com as políticas internas da nossa empresa. Compliance, Os seus por exemplo. vizinhos te olham de forma errada. Então, assim, você já acabou com a vida da pessoa. Então, por mais que o outro tenha uma condenação posteriormente, não passa. Atribuir crime a alguém falsamente, gente, isso é muito sério. E vocês, como advogados, vocês devem atender também muitas pessoas surtadas, né? Pessoas que no dia a dia, de repente, vai denunciar, de repente até... A gente já estava conversando outro dia aqui. Uma mulher dessa denuncia o marido por abuso sexual do filho. Não fala pessoas surtadas. Pode ser um Surtadas. crime isso. Toma cuidado. não é eu tô agora surtar. apavorado, eu nem sei mais o que falar. Pessoas que não estão bem psicologicamente. Pessoas com a balada psicológica. Trabalho Psicologicamente, psicologicamente. né? Fizemos uma gourmetizada aqui. Isso, muito obrigado, doutora. Então, o que acontece? De repente, acusam um marido, um companheiro, alguma coisa assim, que esse cara vai sofrer, não só né, Sim. criminalmente, mas dentro do presídio, a gente sabe como funciona para casos, né, tipo abuso, essas sexual, coisas assim. aham. Então, assim, como a gente do sexo masculino pode se proteger vendo que, pelo que a gente entendeu, essa lei no final, né, se você pegar um advogado, uma pessoa que induza a sua cliente a falar coisas, perjúrio, né? Mentira. Gente, Como que a gente pode se proteger gente, disso? assim, né? Aí acho que a Mariana vai até concordar com isso, né? Um ambiente violento, a gente falou muito aqui de violência, né? A gente só falou disso. Então, um ambiente violento, ele nunca deve ser banalizado, né, Mariana? Então, Sim. assim, ela falou muito sobre isso, né? Sobre às vezes as pessoas dão indícios, Sim. entendeu? Tanto o agressor, como um todo, ele dá indícios. Então, assim, reforçando o que ela falou, o primeiro indício seja de qualquer lado, né? De um ciúme excessivo, de Sim. alguma coisa. Entender que aquele relacionamento ali não pode continuar. Então, assim, é óbvio que, não, a pessoa explodiu, aqui você não tem muito o que fazer, né? Mas, assim, o homem... Isso não é comum que o homem vá registrar que ele sofreu uma agressão. Sim. Então, assim... Até às vezes ele acha até vergonhoso, né? A então é o maioria. machismo estrutural, que só Exatamente, traz pelo próprio... Ele mesmo tem machismo contra ele, porque só assim... traz prejuízo a ele, Sim. mas a postura correta, né, que criou-se, né, não, homem vai apanhar de mulher, homem... Então ele tem que revidar, não, ele vai lá, ele registra, ele faz o procedimento correto, ele Sim. contrata uma profissional ou não, ele registra a ocorrência, enfim... E ele cessa procura uma advogada e cessa aquele relacionamento Sim. E regulariza a questão da guarda, né? Daquela criança e se afasta. Porque, aí falando de prática mesmo, a situação nunca entra em colapso do nada. É isso. Nunca. Gente, nunca é muito tempo, né? Mas dificilmente ela entra em colapso do nada. Dificilmente, para chegar no nível, assim, dos condôminos ouvirem, dela ter que te levar... Sim. Geralmente é grão por grão. Então, Sim. assim, falta a inteligência emocional mesmo. A psicóloga faltou aqui. Mas, deixa pro próximo. Mas, assim, entender que aquilo ali, gente, acabou. abusivo, né? Aquele relacionamento, eu sei que é difícil, principalmente Sim. da Sim. vítima, né? Sair daquilo ali. Até, você falou de homens, né? Às Sim. vezes o homem entender que aquela postura ali, ó. O cara acha até bonita, Isso, porque é um ela me desequilíbrio. ama, ela É se um orienta. desequilíbrio emocional, né? Não, porque antes de acontecer isso, ela quebrou meu carro, ela me perseguiu, Como eu dei o exemplo de que eu consegui uma medida de afastamento, né? Que aí não foi usado CPP aplicado, não foi aplicado ali em Maria da Penha, mas a medida de afastamento, né? Um casal me procurou porque a ex-companheira perseguia, a moça estava grávida, enfim, ameaçava. Então, eles precisaram de uma cautelar para poder manter aquela pessoa ali longe. Né? Então, mas para chegar naquilo ali, eles... Sim. Essa mulher tava abalada Penaram. psicologicamente Ele tava também. abalada, muito abalada Mas psicologicamente. existe É muita gente abalada psicologicamente. Existem características hoje de abalos psicológicos, como vocês estão falando, como borderline, como narcisista, várias características psicológicas que um terapeuta pode falar melhor, que camuflam muito aquela característica da pessoa até o momento que chega num nível que explode de uma vez só. Geralmente ela faz uma coisinha. Mas é pouca. É É aquela coisa que sutil. você releva porque você realmente acredita e no momento que você vai ver, já é tarde. Já chegou, isso aí. É, Entendeu? Então, assim, eu entendo a preocupação do Marcelo, porque a gente vem encontrando, inclusive, relatos na internet de homens também Sim. sofrendo esse tipo de acusação injusta. E quando você vai ver... Muito. Essa semana eu tava... Não sei porquê, acho que era um sinal de Deus pra mim. Eu tava vendo o YouTube, daqui a pouco parei assim, aí um cara
tentando sair, pegar as coisas dele na mala do carro, a mulher dando tapa na cara dele, empurrando, dando tapa na cara dele. Ele pegou as coisas dele, entrou no carro, foi na delegacia, deu queixa. 5 minutos depois, a mulher dele chegou na delegacia. Dizendo que ela apanhou. Aí ela viu o delegado escutando ele, chegou e realmente entendeu. Pegaram as câmeras, viram que ela tava batendo ele na rua. Ainda bem, né? Que todo. Sim. Que tudo hoje é filmado. A gente vive num cenário que tudo é filmado. Então... Isso fora de casa. Imagina dentro de casa como pode acontecer uma coisa como essa. Esse é o lado muito bom da gente hoje ter câmera para tudo. E o que eu sempre oriento, mesmo a área criminal não sendo a minha área, acaba que o fim de relacionamento, infelizmente, muitas vezes a gente envolve crimes, né? Então, assim, acaba que a gente ouve. Então, o que eu sempre oriento? Eu falo, olha, primeiro ponto, você procure algum advogado criminalista para resolver essas questões. Por quê? Um outro ponto. Muita gente chega até mim e ela acha que ela não vive um relacionamento abusivo. Eu já tive clientes que falam assim, não, mas ele nunca me bateu, eu continuo falando. E quando a pessoa vai contar, ela fala assim... Mês passado, ele cismou que eu demorei para chegar do trabalho e ele quebrou meu telefone. Aí eu falei, mas você falou que não era vítima de violência doméstica. Não, ele nunca bateu em mim. Aí é quando a gente entra. Eu falei, então, depois eu posso até te mandar, porque eu tenho uma cartilha, por mais que não seja a minha área, eu acho que como a gente tem muitas clientes mulheres, a gente envia. Então, quebrar o seu celular é uma violência patrimonial. Pegar o dinheiro da sua conta, do seu salário e falar assim, agora eu mando no seu dinheiro e você fica com o que eu te mando, isso é violência patrimonial. Entrar no escritório da mulher, quebrar o notebook, quebrar as coisas dela, isso é violência patrimonial. E isso se enquadra... Quem comanda a minha conta é minha mulher, então... E isso se enquadra em Maria da Penha. Então, assim, a gente tem que se ater muito a isso. Mas foi consensual no meu caso, eu deixo ela. Então, o que é muito importante? Além de ser muito bom a gente ter todo esse mecanismo hoje de câmera, de tudo, a orientação, primeira, procurar um advogado, e a segunda... Até procurar, ou enquanto estiver procurando, registre tudo. Porque, assim, a gente... Fique longe, super fique longe, mas, assim, hoje em dia a gente sempre tá com o telefone. Qualquer coisa, pega e grava. Eu não consigo gravar diretamente, aperta o gravador, que pelo menos vai estar gravando o som do local. Sim. É uma dica que eu até conversei com o Marcelo mais cedo. Você, às vezes, não tá com o telefone e tá sendo vítima de alguma coisa, mas você usa o Apple Watch ou algum relógio que grave. Coloque o gravador. Porque, às vezes, você está numa conversa que a pessoa está assumindo que ela te agrediu ou ela está te agredindo. Então, assim, coloque para gravar. É muito triste ter que orientar alguém a fazer isso e é absurdo. Mas a gente sabe que o judiciário... É delicado doutora Marcele mesmo, pode me confirmar, o judiciário ele não vive de fatos. Ele vive de comprovações. Exatamente. Não adianta você ter a história mais triste do mundo contada sem uma comprovação. Sim. Né? Você tem que ter aquela comprovação. Então, grave, registre, use de câmeras, use e abuse das redes sociais, enfim, de tudo que você consiga comprovar. Né? Aquela agressão ou qualquer coisa nesse sentido. Perfeito. Eu tenho certeza que o episódio de hoje está sendo muito pesado, que você deve estar preocupado, que você... Eu já estou aqui apavorado já de um monte de coisa que eu escutei aqui no episódio de hoje, mas eu tenho certeza que você de casa também está achando esse episódio muito esclarecedor. Então, peço que você deixe seu like, curta esse episódio de hoje, compartilhe com outras pessoas que precisam entender e assistir isso, compartilhe com uma amiga ou com um amigo que esteja passando por algo parecido, até para ter mais orientações. E caso precisem buscar mais informações, a descrição do escritório delas vai estar aqui embaixo no link. Nós vamos deixar aqui para que vocês tenham acesso a telefone, a todas as informações. Caso queiram também perguntar alguma coisa, deixar alguma dúvida, também nos colocamos à disposição de vocês deixarem aqui nos comentários e a gente pede para as doutoras poderem responder isso para vocês posteriormente. Eu acho que o episódio tá ficando longo. Sim. Eu acho que eu vou ter que terminar esse episódio sem falar sobre pets e idosos, que eu queria falar. Sim. E eu vou convidá-las para voltar aqui numa outra oportunidade, pode ser? Com certeza. Até porque a gente já tá com mais ou menos 1h30 de episódio. Sim, perfeito. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também deve querer assistir vocês falando mais uma vez. Vocês foram maravilhosos. E a gente vai deixar agora os últimos minutinhos para vocês olharem para aquela câmera ali, ó. A segunda câmera ali. E dar um recado pro pessoal de casa, falar alguma coisa. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o convite, foi tudo maravilhoso. Obrigado. O episódio longo, pode ficar muito longo, mas é sinal de que foi muito bom, né? Que a gente teve muito assunto. Primeira coisa, escolha muito bem quem vocês vão se relacionar, porque isso pode mudar completamente a vida de vocês.
E se você, agora na área condominial, está percebendo alguma coisa estranha no seu condomínio, primeiro ponto, não hesite em buscar autoridade competente, em denunciar, enfim, registrar o que está acontecendo. E, em segundo caso, procure o seu síndico, mas lembrando que ele já tem 1 milhão de problemas para resolver no seu condomínio. Obrigado. Contrate um advogado, é mole, Mani. Contrate um síndico profissional. Tente tirar um pouco dessa pessoalidade que acaba dificultando muito Atrapalhando o a condomínio, gestão, né? Verdade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Doutora? Gostaria de agradecer também o convite. Foi muito bom, muito enriquecedor. Estou com questões sensíveis, né, da Sim, vida. é verdade. Mas aqui tudo está correlacionado, né? Direito envolvendo pessoas vulneráveis, Sim. condomínio, direito das famílias. Reforço o que a Mariana disse e relembro que a questão da violência, né? Isso aí já está muito ultrapassada, a questão de violência doméstica, de violência contra a mulher, principalmente, que ainda os índices são altíssimos, né? É responsabilidade de todos nós. Então, assim, você não dá para se omitir em relação a isso. Então, se teve alguma situação, né? Reporte ao síndico, ligue 180, ligue 190... e contrate um síndico profissional, facilita mesmo, gente. verdade. A Obrigado. vida das pessoas, essa Sim. imparcialidade, ele vai conseguir gerir muito melhor o seu patrimônio, né? Que é uma coisa. É isso. É verdade. Eu acho que devemos chamá-las mais vezes É aqui. verdade, é verdade. Isso nem foi combinado, hein? E não foi combinado, e não foi combinado, não, mas facilita a vida, né? É verdade. Inclusive, questão de Concordo incidência. plenamente. A Concordo. questão Vai de levantar a camisa assim, incidência. Marcelo, deixando no logotipo. Não é Gente, merchan, não. Principalmente essa questão de incidência de práticas de crime ali no interior Sim. do condomínio. Você tem uma pessoa imparcial, né? Ele tem a obrigação de registrar a ocorrência e tal. Então, você tem uma estrutura, não é a seu tia... vizinho. Não é a tia Joaquina, que você conhece, que te viu crescer. É uma profissional, né? Ele vai estar... Bem, eu quero agradecer vocês pela audiência do programa de hoje, falar para vocês, lembrando sempre que nossos patrocinadores estão sempre nas telas laterais, são empresas muito idôneas e que nós confiamos, indicamos para vocês o serviço delas, tá sempre conosco nessa empreitada desse programa que a gente tenta trazer maior conhecimento e conteúdo para vocês de casa. Perfeito. Marcelo, alguma coisa para acrescentar? Nada, precisa? Não, Não, acho né? que não. Acho Hoje que não, não, mas né? a Hoje gente não. quer elas de volta aqui. Sim. Eu quero pedir desculpa pela minha voz hoje, não tá a melhor do mundo. E eu quero mandar um beijo pra minha esposa, que com certeza... Eu também quero mandar um beijo pra minha do esposa. mundo. A minha esposa É uma não tá pessoa igual, não. Não maravilhosa. tá igual. A sua é a segunda, a minha é a primeira. Deixa de ser a primeira de cada um. A minha ser a minha é isso primeira aí, e a sua. Obrigado, gente. Obrigado. Um Por abraço. nada, ótimo dia. Tchau, Tchau, pessoal. pessoal. Um abraço.